E aí, galera, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada em alguns exercícios referentes à nossa última aula, né, de ciclos biogeoquímicos, em que a gente olhou principalmente, na verdade, só os ciclos do oxigênio e do nitrogênio, que eram os que tinham restado da semana anterior, tá? Então vamos começar aqui pela primeira questão. É uma questão do Enem, tá, gente? Enem, ele gosta muito de ecologia num geral, né? Geralmente é um tema que cai bastante em ecologia. E dentro da ecologia, ciclos biogeoquímicos é um dos temas que também cai com bastante frequência. Então, fiquem espertos, principalmente com o ciclo do carbono e do nitrogênio, que são os que mais são cobrados dentro do Enem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão em específico, gente. Então, ó, uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componentes os nitratos, ou seja, é, todo aquele nitrato de amônio que era usado para a indústria bélica passou a ser usado para a indústria de fertilizantes, né, para o agronegócio. Tá? Então, o que ele está colocando aqui para gente? No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Ou seja, qual que é o principal componente desses fertilizantes industriais? Ele está colocando aqui, né? Esse último termo que ele colocou aqui para gente, o nitrato. Ou seja, basicamente a pergunta quer saber da gente o quê? Em que momento o nitrato é produzido dentro do ciclo do nitrogênio? Tá? Se a gente lembrar o processo de fixação biológica do nitrogênio, tudo isso aqui vai iniciar com o nitrogênio gasoso sendo incorporado por bactérias e transformado em amônia. Essa amônia, né, que foi formada na fase de amonificação ou fixação, ela vai ser transformada em nitrito. E esse nitrito ele vai ser transformado em nitrato, certo? A conversão da amônia em nitrito é chamada de nitrosação e é a primeira etapa de um processo de duas etapas chamado nitrificação. A segunda etapa da nitrificação é a conversão do nitrito em nitrato, na etapa de nitração. Ou seja, o nitrato, que é esse componente que ele está colocando aqui, ele vai ser formado então na etapa de nitração, certo? Porque a etapa de nitração é aquela etapa onde o nitrato é formado. A nitrosação é a etapa onde o nitrito é formado, a amonificação onde o amônio é formado, desnitrificação quando o nitrato é reconvertido em nitrogênio gasoso e a fixação biológica é quando o nitrogênio gasoso ele é convertido em amônia pelas bactérias que estão lá no solo. Tranquilo? Então, a resposta certa, letra A. Segunda questão também do Enem referente ao ciclo do nitrogênio. Ó, o nitrogênio ele é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de gás N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre, ou seja, soltos no solo, vivendo livremente no solo, ou simbiontes com plantas, que são aquelas bactérias que eu comentei na última aula que estavam lá associadas às raízes de algumas plantas leguminosas, principalmente. Tá? Sabendo disso, o que ele está querendo da gente? Os animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Ou seja, como que o nitrogênio entra
no corpo dos animais, né? Como que ele entra no sistema, no todo o corpo de qualquer, não só animais, mas qualquer heterotrófico, né? Qualquer ali dentro da minha cadeia, qualquer consumidor dentro das minhas teias tróficas, tá? A planta ela consegue absorver o nitrogênio do solo, certo? Na forma de nitrato. O animal ele só vai conseguir absorver nitrogênio pela alimentação, ou seja, somente comendo o corpo daquele produtor. Ou seja, quando o consumidor primário ingere o produtor, ele está comendo o nitrogênio que o produtor absorveu pelas raízes do solo, certo? Ou seja, a única via é via alimentar, certo? Então, sabendo disso, vamos olhar aqui para as nossas afirmativas. A absorção do gás nitrogênio pela respiração, a gente viu que não, né? Na última aula a gente conversou que, apesar de ser o gás mais abundante na atmosfera, a gente não consegue absorver ele pela respiração. Se a gente conseguisse, gente, absorver esse gás pela respiração, não precisava de todo aquele trampo do ciclo do nitrogênio que vai ter lá várias etapas feitas por várias bactérias, né? Então, se a gente conseguisse absorver direto pela respiração, tanto a gente quanto as plantas, eu podia pular todos aqueles processos que a gente tem no ciclo, tá? Mas não, a gente não consegue absorver esse gás pela respiração. B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Bom, até parece que é verdade, né? Porque a gente come o produtor e aí obtém o nitrogênio. Só que tem um detalhe aqui. Quando ele fala ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, ele está restringindo a um grupo de moléculas só, que são os carboidratos. E se vocês lembrarem da aula de bioquímica, carboidrato ele é composto basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, apenas esses três elementos. Ou seja, eu não tenho nitrogênio na composição do carboidrato. Então a B está errada por conta desse carboidrato aqui. Na verdade, eu vou ingerir o nitrogênio pelas moléculas de proteínas e ácidos nucleicos dos vegetais que absorveram do solo o nitrato. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. A gente até tem nitratos na água que a gente consome por conta da chuva, de toda aquela fixação atmosférica que a gente conversou, né? Então, na qual os raios, né, na atmosfera vão promover a conversão do nitrogênio gasoso em nitrato, e esse nitrato vai chover, né? E quando ele escoa, ele pode parar no corpo d'água, mas esse nitrato ele não vai ser absorvido ali pelo nosso corpo se a gente ingerir ele na água, tá? Não é a principal fonte de entrada. D. Transferência da matéria orgânica via cadeias tróficas. Sim, né? É só por essa via que o nitrogênio entra no corpo do produtor, do consumidor, tá? Aqui ele não está especificando qual molécula, né? Ele está colocando somente matéria orgânica. Então, as proteínas estão inclusas aí, os ácidos nucleicos também, tá? Então, vai ser pela matéria orgânica, mas mais especificamente pelas proteínas e pelos ácidos nucleicos dos vegetais que absorveram o nitrato, certo? E protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Na verdade, quem tem essa relação de protocooperação com bactérias fixadoras de nitrogênio não são os animais, são algumas plantas, que são aquelas que ele cita aqui, que são as plantas simbiontes, que tem aquelas bactérias, principalmente do gênero Rhizobium, que vão viver dentro daqueles nódulos nas raízes das leguminosas. Então essa aí aqui ela está fazendo referência exclusiva a essas plantas, certo? Ou seja, a afirmativa correta, letra D. Gente, terceira questão aqui. A grande importância ecológica das algas planctônicas é devido ao fato delas proporcionarem o quê? O que é uma alga planctônica? Plâncton, gente, são elementos que são
um tipo de comunidade biológica que a gente tem nos ambientes aquáticos, tá? E qual que é a característica do plâncton? É uma comunidade de seres geralmente microscópicos ou muito pequenos, que vão estar suspensos na água. E eles não têm força para nadar contra a correnteza d'água, ou seja, eles são constantemente levados de um lado para o outro na coluna d'água, tá? De acordo com o movimento da água. Esse plâncton, existem dois tipos: o fitoplâncton, que são os produtores, e o zooplâncton, que são os consumidores primários. Tá? Então, esse fitoplâncton são aquelas microalgas, aquelas algas microscópicas e cianobactérias que vão fazer fotossíntese no ambiente aquático. Ou seja, o que ele está querendo saber aqui da gente? Qual que é a importância ecológica desses produtores em ambientes aquáticos, né, que são as algas, tá? Se vocês lembrarem, na nossa última aula, a gente conversou um pouquinho sobre isso. A gente viu que, na verdade, as algas elas têm um papel muito importante na liberação de oxigênio para o planeta, muito mais até do que as florestas, tá? Ou seja, vamos dar uma olhada aqui em relação, tendo em vista isso, vamos olhar aqui para as afirmativas, tá? Então, lá, equilíbrio de temperatura nos oceanos, nada a ver, tá? O oceano, gente, como ele tem uma grande massa de água, a temperatura é mais ou menos constante. O que vai promover o que vai promover o equilíbrio dessa temperatura é a grande massa de água que o oceano tem, tá? Produção de oxigênio na Terra? Sim. Por quê? Porque, se a gente lembrar, quase 80% da superfície do planeta Terra é coberto por água. Ou seja, toda essa superfície desses corpos d'água, e aí eu posso incluir os oceanos, rios, lagos, né, tanto ambientes de água doce quanto salgada, eles têm essas algas que vão fazer fotossíntese e vão liberar oxigênio para o planeta. Tá? Ciclagem do nitrogênio nos oceanos? Não, a ciclagem do nitrogênio não vai ser feita por essas algas nos oceanos, vai ser feita por bactérias. Não as mesmas bactérias que a gente conversou lá no ambiente terrestre, né? As Rhizobium, Nitrobacter, Nitrosomonas. Não, são outras bactérias, não algas, tá? D. Equilíbrio de salinidade nos oceanos. Gente, essa salinidade ela é característica daquele lugar, né, de cada ponto do oceano, de acordo com o aporte de sais que está vindo do continente. Então, isso não tem nada a ver com o controle dessas algas do plâncton. Equilíbrio de temperatura na Terra. O equilíbrio de temperatura na Terra, gente, vai se dar lá por um efeito que a gente chama de efeito estufa, que a gente vai estudar mais nas próximas aulas, né, na apostila 2, que é mais ou menos um processo de regulação que quem vai exercer vai ser a atmosfera. Tá? É um processo físico ali de controle dessa temperatura, mas que é de responsabilidade da atmosfera, não diretamente dessas algas no oceano. Quarta questão, gente. Ó, quando se estuda o ciclo do nitrogênio, verifica-se que os seres que desenvolvem esse elemento, que devolvem esse elemento à atmosfera, são bactérias particularmente denominadas. Ou seja, ele quer saber o nome que a gente dá para as bactérias que vão devolver o nitrogênio para a atmosfera. Tá? Bactérias nitrificantes, se a gente olhar pelo nome, nitrificantes remete ao que? Ao processo de nitrificação, que é aquele processo composto por nitrosação e nitração. Ou seja, as bactérias nitrificantes são quem? São as Nitrobacter, basicamente, e as Nitrosomonas, tá? Que são aquelas bactérias que estão transformando a amônia em nitrato e não devolvendo esse nitrato para a atmosfera. Então, não é a A. Bactérias ferrosas. Bactérias ferrosas são bactérias geralmente quimiosintetizantes que vão metabolizar o ferro que está no ambiente. Não tem nada a ver com devolução de nitrogênio à atmosfera.
Bactérias sulfurosas são bactérias que vão ter um metabolismo à base de enxofre, geralmente em fontes termais, ambientes anóxicos, tá? Não tem nada a ver com devolução de nitrogênio para a atmosfera. D. Bactérias desnitrificantes. O processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera, ou seja, a conversão do nitrato em N2 gasoso, é a desnitrificação. Ou seja, a desnitrificação é feita por várias bactérias, dentre elas as pseudomonas, tá? Mas, no geral, a gente chama essas bactérias de bactérias desnitrificantes, porque elas estão fazendo um processo de desnitrificação, tá? Então, a D é a certa. A E, gente, bactérias simbiontes, não tem nada a ver com o processo de desnitrificação, tá? Bactéria simbionte é aquela bactéria que está vivendo com outro organismo, tá? Está vivendo em uma associação benéfica para os dois organismos. Por exemplo, as bactérias que estão no nosso intestino, ajudando a gente a absorver nutriente, as bactérias que a gente conversou lá da fixação do nitrogênio, que estão dentro da raiz das plantas. Isso são bactérias simbiontes, tá? Não tem nada a ver diretamente com a desnitrificação. Por quê? A desnitrificação vai acontecer principalmente por bactérias que estão livres no solo, são bactérias de vida livre e não bactérias simbiontes, certo? E a gente também não pode reduzir todas essas bactérias, né, que fazem todas as bactérias simbiontes a um único processo, que é a desnitrificação, tá? Então, não seria certo dizer que essas bactérias que fazem a desnitrificação são as simbiontes, porque nem toda simbionte faz desnitrificação, tá? Questão 5, gente. Deixa eu tirar aqui para a gente conseguir enxergar esse ciclo. Gente, então, ó, o oxigênio acompanha o carbono em quase todas as suas peregrinações. Ou seja, aquilo que a gente viu na última aula. Ciclo do carbono ele está intimamente relacionado ao ciclo do oxigênio, tá? São dois ciclos que se complementam em vários momentos. Considere o esquema. Analise as afirmativas a seguir. Bom, o que esse esquema está mostrando para a gente? Né? Basicamente, uma interseção entre esses dois ciclos, do carbono e do nitrogênio. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a atmosfera, né? A gente está vendo aqui o oxigênio sendo convertido em ozônio e de ozônio ao oxigênio novamente, né? Uma conversão que acontece lá na atmosfera. A gente está vendo esse oxigênio permeando indo aqui para o oceano. Esse oxigênio ele está vindo aqui da fotossíntese, né? Tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre. Esse oxigênio ele está sendo consumido na respiração, tanto de plantas quanto de animais, tá? Então a gente está vendo aqui toda aquela movimentação do oxigênio na atmosfera, tá? Então, sabendo desse esquema e lembrando tudo que a gente viu sobre esse ciclo, vamos dar uma analisada nessas afirmativas aqui. 1. Durante o processo de fotossíntese, parte do oxigênio que forma a camada de ozônio é consumida, o que causa um aquecimento global e o efeito estufa. Bom, gente, isso aqui já está adiantando alguns conteúdos que a gente vai ver lá para frente, mas dá para a gente resolver só com isso aqui. Gente, a fotossíntese é um processo que consome gás carbônico e libera oxigênio. Ou seja, não tem relação direta com a formação da camada de ozônio, nem com a destruição da camada de ozônio, tá? Certo? Ou seja, não tem consumo do oxigênio que está lá no ozônio durante a fotossíntese. O que vai acontecer? O oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele vai para a atmosfera. E na atmosfera ele pode virar gás ozônio, tá? Dentro de algumas condições, certo? Mas eu não tenho na fotossíntese um consumo de ozônio. Eu tenho um consumo de CO2 e uma liberação de oxigênio gasoso, né? O O2. Então a 1 está errada, certo, gente? Tá?
Não vou nem entrar aqui no mérito de explicar o aquecimento global e o efeito estufa agora, porque a gente vai ter um momento específico para conversar sobre esses dois fenômenos, tá? Então, mais para frente, a gente vai abordar melhor esse assunto. 2. Na atmosfera, o carbono está combinado com o oxigênio, formando os gases CO, né, o monóxido de carbono, e CO2, né, o dióxido de carbono, predominantemente. E aí? Na atmosfera, o gás carbônico, o carbono está combinado com o oxigênio, formando esses gases? Sim, tá? O que ele está querendo dizer com esse predominantemente? Ele não está querendo dizer que esses dois gases predominam na atmosfera. Até porque a gente viu que na atmosfera, cerca de 78% dos gases são nitrogênio, né, é o gás nitrogênio, cerca de 21% é oxigênio, e todos os outros gases que eu tenho na atmosfera, gás carbônico, monóxido de carbono, metano, enfim, vários gases, compõem 1% da atmosfera. Tá? Então, isso aqui não quer dizer que CO2 e oxigênio são os gases que predominam na atmosfera, mas sim que, dentre os gases formados pelo carbono na atmosfera, esses dois são aqueles que predominam. Por quê? Porque a gente também tem gás metano, né, o CH4, que tem carbono e está na atmosfera. Só que ele está numa concentração muito menor do que, por exemplo, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Tá? Então, essa aqui está verdadeira. Tá? Porque dentre as espécies que têm carbono, né, os gases que têm carbono, esses aqui são os mais abundantes na atmosfera. 3. As moléculas de água que são degradadas na fotossíntese liberam a principal fonte de oxigênio do ar. Sim, né, a gente viu que o oxigênio, a principal fonte do oxigênio do ar é a fotossíntese. E da onde que vem o oxigênio da fotossíntese? Da quebra da molécula de água, num processo que a gente chamou de fotólise da água. Tá? Então, é essa quebra que vai promover uma liberação de oxigênio para a atmosfera. Ou seja, a 2 e a 3 estão corretas, logo a afirmativa D é a certa. Gente, questãozinha aqui da Wayne. Então, ó, sobre ciclos biogeoquímicos, assinale o que for correto. Essa aqui é uma questão que vai unir vários ciclos. Alguns que vocês viram semana passada, né, com a professora Isa, e alguns que a gente viu agora, né, o carbono, principalmente o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Então, primeira afirmativa. A água que é incorporada nos tecidos vegetais e animais e que é devolvida ao ambiente após a morte destes faz parte do pequeno ciclo ou ciclo curto, uma vez que o deslocamento da água fica restrito à proximidade do solo. Gente, vocês têm que lembrar o quê? Ciclo curto é aquele que não envolve passagem da água pelo corpo de nenhum ser vivo. Ou seja, envolve o quê? Eu tenho um corpo da água, né? Um lago, um rio, um oceano, a água evapora, condensa, precipita, né, na forma de chuva e vai escoar ou percolar até o lençol freático, tá? Ou seja, isso é um ciclo curto. O ciclo longo é a partir de qualquer momento que aquela água passou a entrar dentro do corpo do ser vivo. Ou seja, quando uma planta absorve e aquela água faz parte agora do tecido da planta, e essa planta morre e essa água volta para o ambiente pela decomposição, isso agora é um ciclo longo, certo? Então a 1 está errada. A 2. A evaporação dos lagos, rios e mares e a transpiração oriunda dos seres vivos participam do ciclo hidrológico, e a água que retorna ao solo em forma de chuva terá imprescindível papel na formação do lençol freático. Bom, tanto a evaporação quanto a transpiração vão levar água, né, na forma de vapor para a atmosfera. Quando essa água chega na atmosfera, ela vai precipitar, né, vai chover, e a gente tem dois destinos para essa água que vai chover. Primeiro destino, ela vai escoar pela superfície até o ponto de menor altitude, tá? A favor da gravidade, ou seja, ela vai escoar para um rio, para um lago ou para o oceano. Esse é o primeiro destino.
Mas parte dessa água que vai chover, vai precipitar, ela vai infiltrar no solo e vai percolar até o lençol freático. E isso vai criar uma reserva de água ali que é super importante para a manutenção dos corpos d'água, principalmente ali os corpos d'água de água doce, né? Os rios e os lagos. Então a 2 está certa. 4. O elemento químico carbono, presente nas moléculas orgânicas, é disponibilizado na atmosfera na forma de gás carbônico liberado pela respiração, decomposição de vegetais e animais mortos e pela queima de combustíveis fósseis. Sim, gente, todos esses processos são processos que liberam gás carbônico para a atmosfera, tá? Então, tá tudo certo ali. 8. O método de fertilizar o solo com leguminosas aumenta a quantidade de nitrogênio fixado. Sim, até aí tudo bem. Lembra lá quando a gente conversou ali, rotação de culturas na última aula? A gente viu que sim. Agora vamos para o restante da frase. Porque a adubação verde, né, o nome dessa rotação de cultura também pode ser adubação verde, estimula a atividade fotossintética pelo acréscimo de clorofila ao meio. Não. Por que ele aumenta a fixação de nitrogênio? Porque as leguminosas têm aqueles nódulos cheios de bactérias fixadoras de nitrogênio na raiz, e se eu planto leguminosa, o excedente de nitrogênio, que a planta não usar, vai ser devolvido para o solo. Ou seja, é por isso que eu vou ter um acréscimo de nitrogênio, e não por outros fatores associados à fotossíntese, como ele coloca aqui. Então a 8 está errada. 16. A atmosfera terrestre disponibiliza o gás oxigênio, o gás carbônico, o ozônio e o vapor de água como elementos participativos do ciclo do oxigênio. Sim, né? Ou seja, eu tenho o gás carbônico sendo absorvido ali para a fotossíntese, que vai ser importante para a liberação de oxigênio para a atmosfera. O ozônio, como a gente viu na questão anterior, ele participa ali mais localizado na região mais alta da atmosfera, mas ele participa de certa forma do ciclo, tá? Ou seja, todos esses gases vão participar aí do ciclo do oxigênio, tá? Ou seja, as afirmativas certas são as afirmativas 2, 4 e 16, totalizando a soma ali de 22. Gente, nossa última questão aqui. Ó, o ciclo do nitrogênio consiste na passagem de átomos de nitrogênio de moléculas inorgânicas do meio físico para moléculas orgânicas constituintes dos seres vivos e vice-versa. Com relação ao ciclo abaixo, identifique o que for correto. Bom, então ele está dando um ciclo e ele omitiu ali vários nomes e colocou processo A, processo B, processo C, processo D e processo E. Então ele quer saber o que está certo em relação a isso, tá? Então, ó, o processo A é realizado por todos os organismos clorofilados dotados de células procarióticas ou eucarióticas. Qual que é o processo A? Transformação do nitrogênio em amônia, processo que a gente chama de fixação biológica. Quem que faz a fixação biológica? Bactérias quimiosintetizantes, que são a Rhizobium e a Azospirillum, tá? Essas bactérias, elas não fazem fotossíntese. Então, a afirmativa já está errada por aí. Elas não são clorofiladas, elas não fazem fotossíntese, certo? Além disso, esses organismos que fazem a fixação são somente bactérias, portanto, organismos procarióticos e não eucarióticos. Então, a 1 está errada. 2. O processo D é conduzido por bactérias desnitrificantes. O que é o processo D? A conversão do nitrato em nitrogênio gasoso. Ou seja, esse processo é chamado de desnitrificação. Quem faz a desnitrificação? Bactérias desnitrificantes. Então a 2 está certa. 4. O processo E mostra a transformação do nitrogênio orgânico para uma forma de nitrogênio inorgânico, né, a amônia.
tal processo ocorre pela ação de bactérias e fungos decompositores. Bom, gente, a gente viu que a decomposição é quando o corpo desses animais, dessas plantas que estão no ecossistema, vai ser degradado e vai ser devolvido para o ambiente moléculas mais simples. E no caso do ciclo do nitrogênio, vai ser devolvido a amônia para o ambiente. Ou seja, a 4 também está certa. O processo E é esse processo de decomposição feita por bactérias e fungos. Certo? O processo B ocorre nas raízes das leguminosas, desde que essas estejam associadas a bactérias formadoras de nódulos. Bom, gente, processo B é o quê? É a nitrosação. Por que ela é a nitrosação? Porque ela é a conversão da amônia em nitrito. Esse processo é feito por bactérias que estão livres no solo. Qual que é o processo que vai ter participação de bactérias associadas ao nódulo nas raízes de leguminosas? O processo A, que é o processo de fixação biológica, e não o processo B. Então a 8 está errada. 16. O processo C, o que é o processo C? Transformação do nitrito em nitrato, ou seja, nitração. Ocorre em meio anaeróbico, pela ação de bactérias do gênero Nicrosomonas. Gente, esse processo, a nitração, ela é feita pelas Nicrosomonas, tá? Só que qual que é o problema? São bactérias aeróbicas, são bactérias que vivem ali na presença de ar, de oxigênio, tá? Por quê? Porque elas estão ali nas camadas mais superficiais do solo e ali eu tenho oxigênio. Então não são bactérias anaeróbicas, são bactérias aeróbicas. Tranquilo? Então somente a 2 e a 4 estão verdadeiras, portanto a soma é 6. Tranquilo, gente? Galera, por enquanto era isso, tá? Então até a nossa próxima aula. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Até mais, gente.